Olá pessoal, meu nome é Mário, sou professor de História e hoje a gente vai continuar a nossa aula. A gente vai falar sobre a formação de Recife hoje. Na aula passada a gente falou sobre a formação de Olinda e a gente vai dar continuidade, tá? E falando sobre Recife, primeiro a gente vai falar sobre o nome Recife, que eu já falei inclusive na aula passada, que esse nome foi dado devido à quantidade de arrecifes que tem naquela região, que tem na região naquela época. E aí, devido àquela enorme quantidade, aquele local acabou conhecido como Recife. E foi assim que ganhou esse nome. Aí, naquele momento, naquele período, Recife não era uma cidade, não era uma vila. Recife nada mais era do que o Porto de Olinda, tá? E, inclusive, uma das atividades que se tinha em Recife naquele momento era o escoamento de produtos, ou seja, os produtos de Olinda desciam para Recife e passavam por Recife para serem distribuídos para a Europa. E nesse momento, a população de Recife, era composta por marinheiros e pescadores, tá? E essa região era constantemente invadida por corsários, tá? E o que seriam corsários? Como já falei no vídeo anterior, vou dar uma reforçada. Corsários são piratas, eram piratas que eram contratados por um país para fazer o trabalho sujo, vamos dizer assim. Vamos dar um exemplo. Principalmente, tá? A gente vai falar aí, os países que utilizaram esse meio, para interceptar as cargas que saíam de Recife eram Inglaterra e França, tá? Ou seja, o rei da Inglaterra e o rei da França faziam basicamente isso. Pagavam ladrões para que os ladrões roubassem, interceptassem cargas que estavam saindo do Brasil e indo para a Europa, interceptava essa carga no mar, roubava ela e levava para o país, tá? Ou seja, a gente vai ter o governo, tipo um país pagando um ladrão para roubar para o país. Tá? Aí o rei pagava o pirata e o pirata roubava e trazia aquele produto para o rei, para aquele país. E em 1630 a gente vai ver os holandeses chegando de volta e invadindo Pernambuco, tá? Ficando em Recife. Eles vão ficar em Recife e aí eles vão ser comandados por Maurício de Nassau. É importante a gente falar que eles chegaram fazendo a política da boa vizinhança com o pessoal de Recife. Chegaram emprestando dinheiro e o melhor de tudo, não tinha prazo para pagar, tá, pessoal? Chegavam, olha, quer dinheiro? Tome. Emprestava dinheiro, investiu na cidade, investiu naquela região, não era uma cidade, tá? Investiu naquela região. E aí não tinha prazo para pagar. Vou lhe dar aqui, vou dar R$1.000, tome R$1.000, tome 50 mil reais. Não se preocupe com quando você vai me pagar, não. Pega o dinheiro, tome. Pronto. Foi basicamente isso. Eles chegaram, foram conquistando o pessoal. Tá? E até naquele momento ali ficou conhecido como Mauricéia, porque por causa de Maurício de Nassau. Tinha uma forte liderança, naquele período. E aí a gente vem para o governo holandês. Quando eles chegam, a gente vai ter o governo holandês, que é o governo de Nassau, como eu acabei de falar. E no governo de Nassau é que a gente vai ver Recife ganhando características. Ou seja, a gente vai ter no governo holandês o alargamento de ruas, a gente vai ter o aterramento de manguezais, a gente vai ter rebaixamento da cidade e a construção de praças e pontes. Eu vou explicar direitinho para vocês porque os holandeses fizeram isso. Naquele tempo, os holandeses eles se consideravam modernistas e ao passo que se consideravam modernistas, eles consideravam Portugal como retrógrados, como um pessoal que estava vivendo no passado. Por exemplo, vocês lembram de Duarte Coelho, quando ele fala, linda situação para se construir uma vila, quando ele vai criar a vila de Olinda, Aí o que acontece? Olinda é situação por quê? Por causa da geografia do local. Um local alto, em que ele tinha total visão do mar,
para caso ele fosse atacado, ele conseguisse defender, conseguir dar tempo de se defender. Só que aí os holandeses não tinham essa preocupação. Primeiro porque a terra nem era deles. A terra era dos portugueses, não era colônia da Holanda. Então a Holanda não precisava se preocupar se ia ser invadida ou não, até porque ali não era prejuízo para ela, não era terra dela para se preocupar se ia ser invadida. E os pensamentos modernistas dos holandeses eram o seguinte, tá? Uma cidade baixa. Aí a gente vai ver que as construções holandesas, a gente vai ter em Recife, pronto, a gente pega Recife ali, a gente vai ter construções, a gente vai ver que estão na margem do mar ali, na margem do rio. E essa é uma característica holandesa, né? Construir cidade baixa. E aí é uma das características que eu falei, né? Que é esse aterramento dos manguezais, esse rebaixamento da cidade. E assim, há um passo em que os holandeses contribuíram para o nosso desenvolvimento a longo prazo também. Eles contribuíram para um dos nossos grandes problemas a longo prazo, que é hoje em dia. E por causa desse rebaixamento da cidade, desse baixo nível da cidade, hoje em dia Recife sofre quando chove, né? Quando chove a gente tem aquele famoso estado, não pode ver uma chuva, Recife não pode ver uma chuva que já quer alagar. A gente fala isso, né? E é justamente também por conta disso, porque a cidade foi rebaixada. E aí quando Recife recebe aquela carga de água, inunda tudo. Tá? E a vida de Recife, ela começa a mudar, porque aí a gente vai ter um tipo de vida cultural. A gente vai ter a criação de teatros, a gente vai ter um novo modelo de vida em Recife. A gente vai ter uma nova vida econômica, onde Recife começa a ascender economicamente, ao passo em que Olinda começa a decair economicamente. Tá? Olinda já não era tão forte como antes, até porque com o início da União Ibérica, né, que os holandeses foram expulsos daqui de Pernambuco, os holandeses perderam a população de Olinda, ela perdeu muito poderio financeiro, perdeu muita produção na cana-de-açúcar e, consequentemente, perdeu muito dinheiro. Imagina, era o principal ponto econômico do Brasil. Só que aí, com a expulsão dos holandeses e a concorrência que os holandeses criaram, porque quando eles foram expulsos, eles começaram a investir na plantação da cana-de-açúcar também, no açúcar, nas Antilhas. E aí o que acontece? Começaram a vender açúcar mais barato e de uma qualidade parecida. E aí o que seria melhor custo-benefício? Comprar um açúcar mais barato e com uma qualidade meio que semelhante ao açúcar português, ou comprar o açúcar português que era mais caro. Então, obviamente, a opção melhor seria mais barata. E aí foi perdendo valor, foi perdendo venda, né? O açúcar daqui de Olinda, tá? E aí os recifenses também, a população de Recife, né? O que eles faziam? O que eles começaram a fazer? Começaram a trazer produtos da Europa para vender aqui no Brasil, para sair vendendo de vila em vila, né? E aí que a gente vai ter um termo pejorativo que é mascate. A gente vai ter os olindenses, a população de Olinda vai começar a usar esse termo pejorativo com os portugueses, chamá-los de mascates. Que o que seria mascate? Seria justamente esses vendedores ambulantes, né, que saem vendendo de vila em vila. Um exemplo de hoje em dia que a gente tem é esse pessoal que passa vendendo pomada artificial, pomada caseira, espelho, que sai de cidade em cidade vendendo. Pronto, o pessoal de Recife estava fazendo isso, estava saindo de vila em vila vendendo produtos. E aí o pessoal de Olinda estavam rindo deles, né? Estavam dizendo, tá precisando fazer isso, pelo amor de Deus, sendo que não sabiam eles que Recife estava com mais dinheiro do que eles. E aí, aliás, eles sabiam, até porque eles começaram a pedir dinheiro emprestado a Recife. E à medida em que pediram dinheiro emprestado a Recife, não quiseram pagar. Não quiseram pagar, não. Eles preferiram levar uma fama de veaco
do que pagar. Ó, vou te pagar não, velho. Deu uma de João sem braço mesmo, não pagou não. E aí a população de Recife se revoltou e foi para a Câmara de Olinda. E aí é importante a gente lembrar, nesse momento Recife não era uma vila, tá? Recife era Porto de Olinda. Então, como Recife era Porto e não era uma vila, aí é que está a diferença, né? A vila era Olinda, Olinda tinha uma Câmara. Recife, como não tinha uma Câmara, não poderia cuidar desses assuntos. Então, Recife tem que ir à Câmara de Olinda e aí chega lá e diz, olha, eu quero que crie uma lei em que eu, né, o povo recifense, possa pegar todas as coisas de valores de Olinda até o valor bater com a dívida deles, tipo, ir pegando até quitar a dívida. Só que aí, o que os camaradas fazem, né, o pessoal da Câmara de Olinda faz? Tu acha que eu vou assinar um negócio desse contra a minha população, contra mim? Tu tá maluco. E aí eles não querem assinar. E a gente vai ter um desgaste nessa relação, tá? E aí esse desgaste eu vou contar no próximo vídeo, que vai ser sobre a Guerra dos Mascates, porque aí a gente já tá entrando nesse assunto, tá? E aí a gente vai ver a herança holandesa. A herança holandesa, né, uma herança que os holandeses nos deixaram, por exemplo, traços históricos, característicos de construções, por exemplo, são sobrados magros, tá? E o que seriam sobrados magros? São aquelas casas estreitinhas, assim, sobradinho. Eu não sei se alguém já ouviu falar essa expressão sobradinho. Pronto, uma casa estreita, assim. No slide que eu vou passar para vocês, vai ter uma imagem desses sobrados, tá? Mas só para vocês saberem, sobrado eram as casas estreitinhas, sobrados magros, né? Eram as casas estreitinhas. E isso é uma característica holandesa, modernista. E aí a gente vai ver esse tipo de construção aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, né? Então, pessoal, esse foi a aula de hoje. Agradeço a vocês. Tamo junto.